3h03. Você trabalha? Então o assunto lhe interessa. Está pensando em trabalhar? Então o assunto lhe interessa. É empregador? Lhe interessa. É empregado? Lhe interessa. Vamos conversar um pouco sobre o mundo do trabalho de uma sociedade planetária de inclusão social, que é o tema central de um congresso internacional de justiça, Ministério Público e Direitos Fundamentais que está acontecendo no CESUSC. Estão aqui Dr. Luiz Salvador, que é o presidente da Associação Latino-Americana de Advogados Laboralistas, e Dr. Antônio Carlos Chedi, que é advogado na área e de outras áreas também. Então, até o dia 2 de setembro agora, procuradores e juízes do trabalho, advogados e professores de direito da América Latina, América do Norte e Europa, baita encontro, hein? Vão debater no auditório do CESUSC, em Florianópolis, este mundo do trabalho de uma sociedade planetária de inclusão social. Dr. Luiz Salvador, Dr. Antônio Carlos Chedid. Sociedade planetária de inclusão social. Como é que os senhores traduzem isso? Olha, posso dizer que é um pouco difícil ter uma tradução literal disso aí. Isso significa que nós temos que examinar e estudar mais adequadamente a inclusão social, ou seja, a participação nos bens e serviços, nos meios de comunicação, enfim, nos meios culturais de toda a sociedade brasileira, ou seja, de toda a sociedade planetária, de todos aqueles que estão habitando esse planeta. A tentativa é estabelecer um critério de distribuição, não só de justiça, mas de uma justiça social a todos eles, a todos aqueles que habitam aqui, a todos os cidadãos, a todas as pessoas. Não é uma proposta sem fronteiras e muito ousada? É uma proposta extremamente ousada, é dos organizadores que fazem uma proposta ousada. Se pode unir ou igualar os desiguais? Olha, é possível, tudo é possível. O homem, nós não podemos estabelecer critérios que não possam estabelecer, não podemos levar a uma solução. Nós temos uma imaginação muito fértil, nossa capacidade é muito grande, e se nós não pensarmos assim, nós vamos estar estagnados, nós vamos pensar sempre no possível. Presidente da Associação Latino-Americana de Advogados Laboralistas, Luiz Salvador. Todo empregador é um tubarão explorador? Claro que não, eu estou provocando apenas. Claro que não. Nós defendemos o direito do empregador de ter o seu lucro com toda a razão, desde que ele tenha responsabilidade social, desde que ele assegure empregabilidade digna em meio ambiente de trabalho adequado, onde o trabalhador não corra risco de se acidentar ou de ter os adoecimentos ocupacionais que estão ocorrendo. Então nós temos essa visão hoje, porque o capital já globalizou os seus interesses a nível mundial. Eles produzem em qualquer canto do mundo, transporta a custo zero para os entrepostos, sobretaxa e divide para o mundo. E o trabalhador? Trabalha, por exemplo, no Brasil 20 anos, pagando previdência social. No Brasil acaba o emprego, vai para qualquer outro país, morreu, perdeu até a previdência. Não tem direitos mínimos básicos assegurados. Então a nossa proposta, como o capital se globalizou, a nossa proposta é que nós também temos que globalizar os direitos fundamentais do cidadão numa sociedade que não tem mais fronteira. A sociedade hoje é sem fronteira. O senhor diria isso na China? Eu diria que é necessário, absolutamente necessário, principalmente na China, porque hoje quem está precarizando, pelo que a gente vê, é a China, que está pagando os salários. A lei não é alicerçada em muito sobre o poder econômico? Isto é, o poder econômico dita a lei? No meu modo de ver, na verdade, quem dita a lei é o poder econômico, que acaba elegendo grande parte, a maioria dos representantes no Congresso, e depois com dinheiro do próprio capital, e quem é eleito depois tem que pagar o preço da sua eleição. Mesmo que ele, porventura, ele tenha uma concepção diferente do mundo da inclusão, ele vai ser cobrado da fatura, porque hoje, para se ganhar um cargo no Congresso Nacional, se gasta milhões e milhões e milhões, e da onde tirar esse dinheiro se não tiver uma fonte de alguém que financia? Doutor Chedid, agora há pouco eu li ali na Globo News, 20% da massa trabalhadora, da massa produtora espanhola está desempregada. 20%. Tá, e aí? O mundo passa por turbulências localizadas, regionais, temporais, enfim. Como é que se resolve a questão, por exemplo, a partir da cada vez mais necessária qualificação do profissional? Eu gostaria de fazer apenas uma observação a respeito da pergunta anterior que tu fez.
no seguinte sentido: o que nós estamos tentando nesse encontro, que se tenta nesse encontro, é globalizar não só as ideias, mas estabelecer critérios também e aprender aquilo que os outros países fizeram em sua legislação. Então, na verdade, nós estamos trocando ideias aqui, né? E com o que se pratica na Espanha, o que se pratica no Canadá, o que o Brasil está praticando, a Bolívia, né? Então, nós estudamos as relações. O Brasil tem muito a aprender? Tem muito a aprender, e muito a ensinar. Tem muito a aprender e muito a ensinar. Nós vemos, assim, exemplos típicos disso. A legislação brasileira cresceu muito, né, e o crescimento da legislação brasileira e o poder econômico tem uma participação nisso, né, no seu comando lá no Executivo e no Legislativo, mas ele não comanda o Judiciário. Não comanda o Judiciário. Esse é o grande problema. Se ele comandar o Judiciário, seria a ditadura total do poder econômico, né? Então nós temos, assim, pelo menos a grande barreira ao poder econômico é o Judiciário. E aqui está um estudo da legislação, onde se trabalha com leis diferentes de determinadas situações, ou o juiz pode aplicar a legislação segundo ele entenda mais compatível com a finalidade do órgão jurisdicional, que é a aplicação da justiça ao caso concreto. Nós estamos estudando aqui a possibilidade, no direito comparado, de entendermos também a legislação de outros países para não chegar em situações dessas como você mencionou. Doutor Luiz Salvador, a nossa CLT está boa? A nossa CLT, no meu modo de ver, é uma ferramenta ainda avançada que busca equilibrar as relações capital-trabalho, porque apesar dela ter uma origem antiga, de 1942, ela vem sendo atualizada sistematicamente ano a ano. Agora mesmo o Ministério da Justiça constituiu, faz 2 anos, uma comissão de alto nível para fazer proposta de inclusão social. Então, eu faço parte integrante dessa comissão. Nessa comissão nós aprovamos diversos tipos de propostas que já foi encaminhada ao Congresso Nacional, inclusive na questão da terceirização e em diversas, na questão do processo do trabalho, que o direito do trabalho hoje aplica ainda o CPC, que tem uma vertente patrimonialista e não se aplica os princípios protetores. Então, a CLT ela vem sendo atualizada em todos os governos, inclusive nesse agora foi aprovado diversas modificações. Doutor Chedi, o senhor faz palestra daqui a pouco? Daqui a pouquinho nós vamos a palestra. Esse encontro é fechado para advogados? Não, estudantes de direitos também, está aberto, sindicalistas, pessoas que querem participar lá. Qual é a questão 1 nessa área, por exemplo, se tivéssemos que colocar num ranking de importâncias? Sim, a questão principal daqui, né? É a inclusão social. O que é inclusão social? Nós estamos num mundo inteiro, né? Nós verificamos que um número elevado de pessoas que compõem cada nação estão fora daquilo que nós entendemos que é o mínimo necessário para que a pessoa viva com dignidade, ou seja, o princípio da dignidade da pessoa humana. E esse tem que ser mantido. Então nós imaginamos aqui, e não é nossa área, isso já é um ativismo jurisdicional, isso é um ativismo do próprio Ministério Público, porque esse é um vazio deixado pelo Executivo e pelo Legislativo, que estão tentando preencher hoje através de órgãos que, na verdade, não seriam aqueles que estariam responsáveis pela inclusão social de todos. Mas nós estamos procurando, através do estudo dessas questões, da própria legislação, buscar a inclusão social. Esse é o tema principal do encontro. Inclusão social, mas nós não temos liberdade para nos incluirmos no social? O problema... A inclusão, ela se dá de que forma? Como o homem, o trabalhador, de modo geral, não tem o capital, não tem os meios de produção, ele hoje depende de um trabalho para poder se manter a sua família, mas nós vivemos um regime econômico mundialmente globalizado em que está ocupando média de 20% da população, o resto está vivendo do subemprego, do 1,99. Então nós estamos aqui em Florianópolis discutindo 2 grandes congressos, um na sequência do outro. Esse um que está sendo realizado no SESUSC, junto com a LAU, junto com o Ministério Público, e na sequência nós teremos no Centro-Sul, que é o Congresso Nacional dos Advogados Trabalhistas, que também nós vamos continuar discutindo essa temática, porque hoje a temática é da inclusão social. O que é a inclusão social? Não é possível a pessoa ser excluída da sociedade, não ter emprego, não ter o que comer, ganhar salário precário, ter que matar, ter que roubar. Eu, por exemplo, tenho alguns clientes que estão desempregados, que não têm dinheiro para ir de ônibus para poder verificar. Mas eles têm qualificação? E quem é que tem que fazer a qualificação? Se o trabalhador não teve condições de estudar, então quem tem que dar a qualificação é a sociedade. Eu vou bancar o advogado do diabo. Mas nós não temos escolas abertas para todos?
E muita gente não tem condições de nem sequer de estudar. Primeiro que a vaga não é para todo mundo, não é verdade. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Pegamos um jovem jornalista, o cara está com diploma e tal, mas ninguém pode obrigá-lo, senão ele mesmo, a estudar um verbo irregular, aprender um novo vocábulo. Isso é qualificação. Não é iniciativa pessoal isso? Eu entendo que a pessoa é preciso que ela tenha condições através do Estado para, por exemplo, no Japão, em 1850, o imperador Meiji baixou um decreto tornando obrigatório o ensino para todo mundo, inclusive concedendo condições de faculdade. No Brasil, na verdade, existe uma possibilidade de estudar para o primário, até o primário, o resto da pessoa tem que se virar. Então, eu entendo que a questão da educação é uma questão de Estado, é uma questão da sociedade, e quantas pessoas pobres que não têm condições nem de continuar estudando, até porque tem que sair da escola para poder ajudar na alimentação da família. Doutor Chedi, a nossa taxa populacional baixou em função de que a classe média, os caras estão pensando em ter filho, mas o pobre continua, a maioria continua fazendo 3 ou 4 filhos e tal. Pô, isso aí é um problema. Como é que se qualifica isso? Como é que se dá escola e tal? O problema da inclusão social, voltando, é de estabelecer os meios. Eu acho que a sociedade, como bem disse, nós temos que estabelecer a sociedade, o poder executivo, legislativo, o poder econômico, as empresas em geral. Nós vamos estabelecer os meios e oportunizar que as pessoas possam se incluir socialmente. Mas quem é que já fez isso no mundo? Nós estamos tentando fazê-lo. Né? Isso é uma forma que se faz qual é? É discutir que está dentro da responsabilidade social da empresa, responsabilidade da empresa com o meio ambiente. Mas a minha responsabilidade social como empresário não é produzir um bom produto ou serviço e pagar o salário em dia? Sem dúvida, essa é a responsabilidade. Essa é uma delas. Eu tenho que cuidar da praça na esquina, eu tenho que cuidar do... Não. Olha, se você for examinar a nossa Constituição... Eu sou empregado, eu não sou empregador. Se você for examinar a nossa Constituição deixa claro, a prevalência no país é a do social, ela transforma o capital em parceiro do Estado para que o Estado consiga fazer a inclusão social de todos. E o empregador tem o direito, então, de produzir, mas com responsabilidade social, é obrigado a assegurar um meio ambiente de trabalho equilibrado, um salário digno, mas não é isso que vem acontecendo, na verdade. Lula critica a greve no INSS e trabalhadores que pedem 30 horas de trabalho. Os caras querem 30? 30 horas de trabalho, 30 horas semanal? Semanal. Doutores, este assunto, meus amigos, olha, eu levaria a tarde inteira, pessoas inteligentes, bem informadas, enfim, um assunto rigorosamente da ordem do dia, mas não é futebol. O futebol, o senhor sabe, tem espaço mais generoso em todas as emissoras do Brasil. Doutor Luiz Salvador, presidente da Associação Latino-Americana de Advogados Laboralistas, muito obrigado pela visita. Doutor Antônio Carlos Chedid, advogado, também trabalhista, muito obrigado pela gentileza, boa palestra para o senhor e foram muito simpáticos em vir aqui. Muito obrigado. Obrigado. 3 horas e 17, intervalo.